Sejam todos muito bem-vindos a mais um Decodifica, o podcast da Prodan voltado para assuntos de tecnologia. Meu nome é Ricardo Abinader e hoje vamos falar sobre ecossistemas e como é que esses ecossistemas podem ajudar o ambiente público a fazer entregas mais rápidas e melhores, tá? Para falar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado hoje, Rodrigo Terron. Rodrigo Terron, ele é CEO da New Hack, fundador da Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi, né? E ele tem muita experiência nessas comunidades de tecnologia e de educação digital. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho sobre você, sobre suas experiências, para a gente te conhecer um pouquinho antes da gente começar a Perfeito. bater um papo. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Bem animado aqui de falar um pouquinho. Acho que a melhor forma de me descrever, eu sou empreendedor, né? Empreendo há pouco mais de 10 anos e eu comecei ali em 2014. Antes disso, né, eu vim de uma origem bem simples, então eu sou meu pai é pedreiro, minha mãe é cozinheira, estudei em escola pública, comecei minha carreira aqui no centro de São Paulo como operador de telemarketing. Trabalhei, inclusive, aqui do lado aqui do estúdio uma época. E fui crescendo dentro do call center. Então, fui ali de um operador para um assistente, analista, coordenador. Virei o gerente mais novo de uma empresa de 5 mil funcionários. Tinha todas as possibilidades de continuar crescendo e assumir uma superintendência, mas eu queria empreender. E aí, quando foi 2014, eu vi que era um momento assim interessante. Eu não conhecia tanto sobre startup. Eu tinha estava me formando ali em análise e desenvolvimento de sistemas, então eu conhecia um pouco sobre tecnologia. Comecei a abrir quase que uma agência, comecei fazendo sites. Aí dos sites a gente começou a atender uma demanda de e-commerce, então começou ali a aumentar a demanda, né, por venda online. A gente atendeu ali alguns clientes. E mais ou menos ali 2015 para 2016 começou a surgir uma demanda das startups que estavam surgindo. Então o pessoal falou, pô, a gente está desenvolvendo aqui um Uber de alguma coisa e eu preciso de talento em tecnologia, preciso de desenvolvedor. E aí a gente alocava desenvolvedor para trabalhar nessas startups. 2015 foi o ano que o Cubo do Itaú abriu, que é um dos hubs hoje muito forte de startup. Em 2016 o Google abriu o Google Campus aqui em São Paulo. E aí eu comecei a frequentar esses espaços e ao mesmo tempo eu frequentava muitos eventos um pouco mais técnicos, eventos com desenvolvedores. A gente chama de meetups, né, que são esses eventos onde os desenvolvedores de software eles trocam aprendizado. A carreira de desenvolvedor de software ela é muito particular porque o que é altíssima tecnologia hoje pode se tornar totalmente obsoleto, sei lá, em um mês. Então ele não para de estudar, ele tem que o tempo todo ficar trocando. Então é muito cultural dentro desse ambiente de tecnologia ter esses encontros onde os desenvolvedores eles compartilham, tô testando isso, tô testando aquilo, usei essa tecnologia. E eu comecei a acessar esses ambientes. Era a forma que eu me aproximava desses talentos em tecnologia e eventualmente contratava eles. E aí eu ajudava essas startups é, a posicionar a tecnologia, a desenvolver, a formar a equipe. Muitas das vezes a gente alocava um desenvolvedor dentro de uma startup, depois a empresa acabava contratando esse desenvolvedor. Então a gente fez esse trabalho durante alguns anos. Quando foi 2016, eu participei de um hackathon e para mim foi algo assim que mudou muito, virou a chave, porque esse tipo de metodologia, esse tipo de evento, ele tem um impacto muito grande. Então, na minha cabeça, eu falei, pô, eu tô 2 dias aqui, 48 horas, eu conheci umas 200 pessoas, eu criei um projeto do zero, eu testei tecnologia que eu nunca tinha usado, apresentei um pitch, recebi mentoria e assim, criei várias conexões. Então, eu olhei e falei, isso é muito poderoso. E eu comecei a virar meio que um entusiasta do tema no Brasil. Comecei a falar com muitas empresas que vinham me procurar por conta da fábrica de software. E eu falava, cara, bem legal o que você está fazendo, mas você deveria fazer um hackathon. E o cara, fazer o quê? Não, fazer um hackathon. E a gente criou uma marca, que é a Xiaomi, que era especializada em organização de hackathons. E depois a gente criou um software para isso, porque a gente viu que era tudo muito manual, não tinha nenhuma ferramenta para você fazer gestão desse tipo de evento. Então, o pessoal usava ali um Google Form. Quando acabava o evento na segunda-feira, você não tinha informação nenhuma. Falava, quem que estava aqui no evento? Não sei. Quais eram as equipes? Não sei. O que eles criaram? Ah, eu acho que tem um drive com alguma coisa ali do PowerPoint que ele apresentou. E aí você não tinha informação. Então a gente criou uma plataforma e a gente pegou um time muito legal. Porque, como eu falei, 2015, 2016 começou esse boom das startups. Então começou
a surgir startup para resolver todos os problemas que o mercado tinha. 2017 foi o ano que as grandes empresas começaram a olhar e falar assim, meu, essa galera tá chegando, fazendo uma bagunça aqui no mercado, a gente precisa criar alguma coisa aqui. Então foi o momento que todas as empresas começaram a criar suas áreas de inovação. E aí, quando a empresa criava uma área de inovação, acho que uma das primeiras coisas que ela pensava como uma ação ali, até para começar a fazer um trabalho, era vamos criar um hackathon para ter ideias, para ter um roadmap, para desenvolver melhor a ideia. Então a gente pegou esse movimento, a gente fez 150 hackathons presenciais entre 2016 e 2020. Foram quase 5 anos. A gente rodou o Brasil, então fizemos evento em muitos estados, com quase 70 empresas, então a gente fez 11 hackathons com a Uber, era o Uber Hack, né? A gente rodou o Brasil com eles. A gente fazia o hackathon da Globo, que era um hackathon dentro da casa do Big Brother Brasil. Que legal. A gente atendia Itaú, Santander, Quinto Andar, Móvel, DASA, CCR, iFood, Elo Cartões, Visa, Mastercard. E a gente rodou o mercado inteiro, acho que todas as Big Techs. A gente trabalhou com a IBM, trabalhou com a AWS. Então a gente criou uma marca que ficou muito forte. E mais do que isso, a gente criou uma comunidade. Então a gente tinha uma comunidade que gostava do tema, participava desses eventos, divulgavam e se sentiam impactados por participar, assim, cada evento, e até hoje, assim, a gente parou a Xiaomi em 2020, eu vou chegar nessa parte, mas até hoje a galera que eu encontro, assim, semana passada eu estava num evento e a pessoa chegou e falou assim, cara, eu preciso te falar uma coisa, eu só trabalho com inovação hoje porque eu participei de um hackathon lá em 2017 que a Xiaomi organizou. Então virou um legado gigantesco. Veio pandemia, a gente adaptou esse modelo para um modelo online e aí a gente meio que saiu na frente porque a gente era o único organizador que tinha um software próprio, então a gente só plugou ali. No dia 2 da pandemia, a gente estava rodando. Tá, pronto. Na época, veio uma galera, procurou, falou, cara, o que a Xiaomi vai fazer para ajudar a galera? Porque foi começo de pandemia, né? Sim. Então, todos os negócios indo para o digital e veio uma demanda gigantesca de como a gente poderia criar soluções, usar o hackathon para ajudar pequenas empresas. Então, a gente fez ali uma série de eventos assim no começo da pandemia. Quando chegou o final de 2020, o modelo de hackathon online pra gente começou a ficar um pouco cansativo. A gente falou assim, pô, é muita live, é muito evento online, o pessoal tá cansado do digital, porque acho que veio aquela coisa assim, de março até agosto, setembro, era live. Depois disso as pessoas falaram, cara, não quero mais. Então Presencial tem um gostinho diferente? É muito diferente. E aí a gente falou, vamos dar uma pivotada aqui, vamos olhar para um modelo diferente. E a gente começou a olhar para o modelo de negócio de educação. E eu tinha um parceiro que era a Rocket City. A Rocket City era uma escola, formava talentos em tecnologia. E aí um dia conversando com o pessoal, surgiu a ideia de por que não fazer uma fusão entre o que a Xiaomi tinha e a Rocket City tinha e criar a maior escola para a formação de talentos em tecnologia. A gente fez essa fusão durante a pandemia, 100% online também. Anunciamos em outubro de 2020 e em 10 meses a Rocket City saiu de 20 e poucas pessoas para quase 100 colaboradores. A gente atingiu ali pouco mais de 20 milhões de faturamento, batemos 50 mil alunos e aí a gente falou que criamos algo aqui grande, né? Isso aqui vai crescer muito. E começamos a conversar com fundos. Veio um fundo que tinha investido numa empresa na Argentina, que era a Digital House, e falou, a gente quer comprar 100% da operação de vocês. E aí a gente vendeu a empresa. Eu fiquei até 2023, até a metade de 2023, como CEO da operação. Nesse período, a gente continuou crescendo, a gente trabalhou com muitas empresas, porque algo muito legal é que a Rocket City trabalhava muito bem no B2C, né? Ela vendia esses cursos direto para o desenvolvedor. E quando a gente plugou a Xiaomi, a gente tinha ali quase 70 corporações que já eram clientes. Então a gente conseguiu fazer um trabalho assim, muito legal. E aí no meio de 23, quando acabou meu período ali de earnout, que é esse período que você fica na empresa quando você vende, eu acabei optando por não ficar na operação. E aí comecei a fazer um trabalho, que é um pouco do trabalho que eu faço hoje, sendo investidor anjo. Então comecei a investir em algumas startups e comecei a sentar em conselho, ser um pouco mais advisor, ajudar esses empreendedores que estão um pouco mais no início a acelerar o processo. E aí, concluindo, que a história é longa, Sim. No meio do ano passado, 2024, eu fundei o que a gente chama de New Hack, que é basicamente a gente se posiciona como uma grande comunidade, onde a gente atende esses empreendedores em estágio inicial, com produtos de educação.
Então a gente tem ali, a comunidade ela é gratuita, já tem mais de 800 founders lá dentro, muitos técnicos, muitos desenvolvedores. Aí a gente tem dentro da comunidade alguns produtos de imersão, então a gente cria algumas imersões com esses empreendedores, acaba ajudando eles a se conectar com investidores anjos, com outros empreendedores mais experientes, até com clientes. A gente tem um programa de aceleração, que aí a gente acelera por 3 meses essas startups. A gente tem uma imersão que a gente faz com elas lá no Vale do Silício, então a gente leva essas startups para conhecer o ecossistema de tecnologia lá da Califórnia, visitar as Big Techs, conversar com esses times de produto, engenharia. E a gente tem um fundo de investimento onde a gente faz investimento direto nas empresas. Então a gente criou um ecossistema em volta desse empreendedor, e aí a gente criou uma área dentro da New Hack, que é uma área de inovação aberta, que é onde a gente retoma esse trabalho desde ali da descontinuidade da Xiaomi em 2020. Não surgiu nenhum player fazendo o que a gente fazia. Então tem uma demanda por acessar a comunidade tecnológica, por criar esses eventos que é muito grande. Se você procura assim, quem é o organizador de hackathon, não tem ainda essa posição. Então, até para atender a demanda de mercado, a gente falou, vamos criar essa área aqui novamente. E aí a gente tem feito alguns projetos bem legais, assim. Então a gente tem trabalhado com marcas como iFood, a gente retomou ali uma frente agora com o Itaú, a gente está trabalhando com as universidades, então a gente está muito perto do pessoal da Intel, que é uma faculdade de tecnologia. A gente abraçou algumas ligas de empreendedorismo das faculdades, então a gente está conversando com vários alunos, né, que estão conectados ali de alguma forma com as ligas. A gente está fazendo projetos, enfim, a gente está retomando um trabalho lá que foi iniciado lá em 2016, foi até 2020, só que com um foco muito grande em formar o empreendedor. Então, antes o hackathon era um produto, agora a gente olha ele muito mais para uma metodologia que acelera esse aprendizado, essas conexões e coloca esse empreendedor talvez num contexto de como ele cresce mais rápido, como que ele valida mais rápido, como que ele põe o produto na rua mais rápido. Então é um pouco disso que a gente tem feito dentro da New Hack. Rodrigo, assim, durante sua fala eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, eu sou um empresário, tenho minha área de inovação aqui, da empresa, criei uma área de inovação. Estou sentindo falta aí de ter ideias, né? Ou estou com algumas dores que eu não estou sabendo muito bem como tratar. E eu decido fazer uma hackathon. Uhum. A hackathon, até onde eu conheço, ela é um evento breve, né? Perfeito. De poucos dias, é uma maratona, né? Qual é a expectativa minha como empreendedor, que estou como sponsor, vamos dizer assim, dessa hackathon, né? De entrega? O que costuma sair? Ideias, protótipos, já tem MVPs? O que costuma... Você que já participou de diversas hackathons, o que costuma sair ou o que quais são as características de uma hackathon para outra que divergem nessas entregas também? Perfeito. Eu acho que tem, enfim, se eu fosse considerar o histórico pré-pandemia, eu acho que eu diria, a gente sempre defendeu que criar um evento no formato de hackathon por um motivo só não é, assim, não é o suficiente. Então, se você, eu quero fazer só por causa da ideia, eu acho que é um evento muito caro. O que a gente sempre trabalhou com as marcas, falou, olha, vamos elencar ali vários motivos de porquê. Então, assim, você está recrutando talentos da tecnologia? Então tá, vamos usar para recrutar. Você quer se posicionar? Vamos. Você tem uma API, ou você quer testar alguma coisa? Vamos usar. Então você começa a pôr esses vários motivos de por que fazer. Você reúne ali um grupo com pessoas muito diferentes e com uma complementariedade. Então você tem desde ali de pessoas no começo da carreira, que são nativos digitais, que são pessoas que já nasceram ali com device na mão, com celular, com tablet. Então eles pensam, eles entendem como quem usa desde o começo digital entende, e você traz uma pessoa mais experiente, você traz um acadêmico, você traz às vezes um aluno de mestrado, de doutorado, aí você traz pessoas que estão no mercado, em corporação, pessoas que estão no mercado em startups. Quando você coloca todo mundo ali, você tem um ambiente muito propício para troca. E eu sempre falo que o produto que sai ali do hackathon, ele tem um valor muito baixo, ele não deveria ser o foco. Eu acho que a discussão que o hackathon proporciona, ela é maior. Então, o que eu sempre falava para as empresas, eu falei, cara,
Isso aqui é um espaço de discussão onde a gente está colocando 100 pessoas aqui para gerar insights. E aí você precisa estar ali coletando, você precisa estar atento. Então, quando a gente trabalhava o Hackathon, a gente gastava muito tempo depois em coletar todos esses insights para criar um roadmap, nutrir, e aí, eventualmente, você traz esses talentos. Eventualmente, alguém ali vai criar alguma coisa, você já vira cliente, então você tem algumas oportunidades. Isso no pré-pandemia. Pós-pandemia, e agora com esse boom de inteligência artificial, a entrega mudou muito. E mudou para melhor, né? Porque hoje o que você consegue fazer usando ferramentas de inteligência artificial em 48 horas é infinitamente maior do que o que você conseguia ali em 2018, 2019, 2020. Então você tem uma possibilidade em 48 horas de alguém sair com um MVP, sair com ali um protótipo legal, ou sair às vezes testando. Só que tem uma questão que a gente se posicionou muito, até com PR, imprensa na época, que é a questão da propriedade intelectual. Então, eu sempre fiz um paralelo assim de vamos organizar aqui um concurso de culinária. Então, você fez um concurso de culinária, cada um fez ali o prato, você vai premiar o melhor prato, mas o prato é de quem criou, porque ele que criou a receita. Você não está comprando essa receita, você está só promovendo uma competição. E o hackathon é a mesma coisa. Então, assim, você está criando uma competição de criatividade ou de tecnologia. Só que é importante você respeitar esse limite da propriedade intelectual. Então, o projeto que está nascendo ali, ele tem um dono. Ele é o criador. E você você está criando a competição, né? Então, você não é dono do que está sendo criado. Então, eu sempre falava assim, e a gente teve muita discussão com marcas, né? Marcas, não, a gente quer a propriedade intelectual. Eu falei, cara, você vai ter poucas pessoas boas dentro do teu evento, porque quem vai participar é quem não tem um conhecimento legal do impacto disso, de eu ir num evento e abrir mão da minha propriedade intelectual, ou alguém que eventualmente não vai fazer uma entrega boa, ele tá indo lá só pela premiação. Agora, quando você deixa isso muito claro, do tipo assim, cara, o que está sendo criado é teu. Eu só estou promovendo aqui uma competição e no máximo eu vou querer esses insights, essa troca, no máximo eu vou querer discutir um problema a fundo. Aí você tem um valor muito grande. E tem formas de potencializar. Então a gente já fez alguns formatos, por exemplo, onde você traz ali, sei lá, 30 equipes dentro do Hackathon. E aí, em vez de você premiar uma equipe, duas equipes, você seleciona 5 equipes, e aí você fala, pessoal, sei lá, vou dar um prêmio intermediário aqui, vou dar um prazo para vocês de 30 dias, e daqui 30 dias a gente faz uma premiação dentro das 5. Então você dá uma continuidade para o evento. Nesses 30 dias, eu vou colocar você com um mentor, vou colocar você com uma big tech, sei lá, o Google vai mentorar você nesse processo, eu vou trazer um empreendedor experiente de mercado. Então, se o objetivo é que isso vire um negócio, que isso vire um projeto, eu acho que você tem que criar o projeto pensando nisso. Quando você faz isso, pensando nessa continuidade, do tipo, o evento não acaba no domingo à tarde, você tem potencial de ver isso virando a solução. Eu acabei de voltar do Vale do Silício, eu vou todos os anos, né? E é muito legal porque o que acontece lá depois volta acontecendo aqui, você tem uma tendência. E os hackathons lá, eu acompanho esse movimento de hackathon desde 2015 lá nos Estados Unidos. E agora com o IA voltou muito forte e voltou, não tem, assim, não é premiação, o pessoal tá fazendo investimento. Então, assim, eles usam o hackathon para escolher uma ideia. E ele fala, cara, então eu vou pôr $250 mil na tua ideia, você volta daqui 3 meses e se você atingir alguns steps aqui, eu coloco mais dinheiro e a gente transforma isso numa empresa. Porque a visão tá mudando. Com o IA agora, existe uma visão muito de que esse desenvolvedor que participa do hackathon, ele pode ser um grande empreendedor. Antes não, antes era uma competição. O desenvolvedor não tinha tanto essa visão de virar o empreendedor. Ele queria desenvolver, queria codar. Só que agora começou a mudar um pouco ali. A gente tem muitos cases positivos de bons engenheiros de software que se tornaram excelentes empreendedores. Então você tem um momento de mercado que é mais interessante. Não entendi. Então, vamos dizer, o exemplo do Cubo, como você colocou, que é do Itaú. Então, o Itaú posiciona ali o Cubo como um braço dele para se aproximar desse ecossistema de inovação, onde ele tem startups, tem novas ideias. Ele cria aquele ecossistema com que propósito? Com o propósito de estar antenado, estar posicionado, vendo o que está surgindo, né? Podendo monitorar e até lá para frente se tornar um sócio ou comprar, ou ele usa isso muito para testar APIs dele, tecnologias, fomentar tecnologias dele
para que sejam usadas aí em ferramentas? Ah, não precisa eu coloquei o Cubo aqui como Sim, exemplo, sim. mas você não precisa citar especificamente o Cubo, mas eu estou falando assim, grandes empresas, quando eles fazem esse nível de investimento, o que que você tem visto que eles têm de fato, como você falou, a propriedade intelectual é do criador, Sim. não é dele. Então ele está fomentando um negócio, está surgindo. Ou às vezes já entra até, imagino, com um nível de maturidade razoável, né? Ele está lá para fazer o scale-up do negócio. Perfeito. Eu acho que é um pouco dos dois, né. Eu acredito muito numa questão de ambiência, então, quando você está muito fechado ali na tua caixinha, dentro do teu escritório, você acaba perdendo um pouco dessa agilidade que o mercado tem. Então, quando, por exemplo, você vai dentro do Cubo, o exemplo que você puxou, você percebe que tá todo mundo ali criando, desenvolvendo. Então, para o Itaú é muito positivo ter e ser o sponsor desse espaço, porque, ele vai ver as coisas que são muito inovadoras antes dos outros dos concorrentes, vamos dizer assim. Então, Sim. para ele, a chance de alguém ir lá bater na porta dele primeiro é grande. Eventualmente, ele compra empresas. Então, o Itaú ele tem uma área lá de M&A que, quando ele vê uma empresa com grande potencial, e se ele consegue comprar ela bem no começo, ele compra ela num valor melhor, no momento que é mais viável. E aí você tem uma área de tecnologia do Itaú gigantesca conectando com essas startups, falando assim, pô, isso aqui pode virar um benefício dentro do app do Itaú. Ah, isso aqui pode conectar. Então você tem essa possibilidade de ter acesso a essas oportunidades de uma forma antecipada, sabe? Até, eu imagino até porque a compra, no caso que a gente falou aqui do empresa bancária, né? Sim, A compra de uma empresa ele pode sair mais barato do que você desenvolver essa tecnologia, essa solução dentro, exatamente. né? E não só a tecnologia, mas os talentos também, né? Então, assim, pensa que às vezes o Itaú vai comprar uma startup, sei lá, que tem 40 engenheiros, assim, excelentes. Sim. Isso é o que a gente chama de acqui-hiring, né? Então, você faz uma aquisição de uma empresa, não pelo fator do negócio, Sim. às vezes você até mata esse negócio, mas você fala assim, pô, se eu colocar esses 40 engenheiros e esse founder excepcional trabalhando num produto aqui dentro, a gente vai criar um produto infinitamente melhor. Então, isso é uma estratégia utilizada no mercado. Em especial no Brasil, a gente tem um volume. Como que é a jornada de uma startup? Né? Então, a startup ela nasce, aí ela vai lá, faz a captação, ela vai crescendo, chega uma hora que ela é listada em bolsa e faz um IPO. Nos Estados Unidos, o volume de IPO é muito grande. Então, tem muitas startups que o founder fala: eu não vou vender, eu quero ir até o IPO. Se quiser comprar, vai comprar a minha ação lá na bolsa quando tiver listado. No Brasil, o volume de IPO é muito menor. Então, a maior parte das startups, na medida que elas vão crescendo, elas acabam tendo acesso a oportunidades de M&A. Então, surge uma oportunidade de você vender a tua empresa e você está ali 2, 3, 5 anos tocando o negócio e você fala assim, pô, é interessante, porque eu vou para dentro do Itaú. Meu caso, por exemplo, a gente vendeu a empresa, a gente foi para um grupo, a gente era uma empresa de 100 colaboradores, a gente foi para um grupo com mais de 1.000 colaboradores. Eu aprendi, por exemplo, a fazer parte de um board, de um conselho, a lidar com investidores. A gente foi para uma empresa que está em outros países, então a lidar com culturas. Então, se eu tivesse passo a passo, acho que eu levaria mais tempo para fazer isso. E ainda tem essa chancela, né? Então, o empreendedor que ele passa por uma venda de empresa no Brasil, você ganha ali um título que eles chamam de second time founder, né? Do tipo assim, eu sou um fundador de segunda viagem, eu já fiz a jornada inteira. Então isso também acaba nutrindo muito o ecossistema. Hoje a gente tem um ecossistema de startup no Brasil que tem muitos empreendedores que já fizeram essa primeira jornada e que está numa segunda jornada, então isso acelera, você vai criando gerações de negócios. Então, às vezes, tem empreendedores que eu conheço que já está na terceira empresa, já está na quarta empresa. Então, no Brasil, isso é um pouco mais latente, um pouco mais forte do que por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a maior parte das saídas das empresas é via IPO. Então, assim, o cara cria a empresa com esse objetivo. Aqui no Brasil tem muitos empreendedores que têm essa visão de, cara, eu quero criar para fazer um IPO, mas a gente é um mercado que é muito forte em compra e venda de empresa. Então, muita empresa acaba sendo comprada no meio do caminho. Esse modelo da hackathon, né, de aproximação com startup já é um modelo validado. Perfeito. O mercado usa aí a rodo, como você bem colocou, né? Investe muito nisso, não são bobos, provavelmente tem um retorno muito bom em cima disso, em diversos aspectos, como você já bem colocou aqui. Eu queria que você me falasse agora um pouquinho do ponto de vista dos governos, né?
municipais, estaduais, federais, né? O que o governo, né, quando, ele ganha, né, quando ele começa a promover esse tipo de evento, né? Claro, Perfeito. tem muita coisa que é similar ao que o mercado ganha, mas o que você vê que pode ter o que é a cereja do bolo para o governo para ele Legal, estar trabalhando com esse ecossistema? legal. Assim, uma visão bem particular minha, né, mas o que eu Sim, vejo de oportunidade quando a gente pensa, numa iniciativa pública se envolvendo com uma ação como essa, é que diferente de uma empresa, a empresa ela visa, enfim, crescer mais, lucrar mais. lucro. Acho que o papel do governo, o papel, enfim, do que é público é, sei lá, melhorar de alguma forma a vida do cidadão, então você tem um ponto ali que é de impacto. Então, assim, todos os hackathons que a gente organizou com entidades governamentais sempre foram em cima de uma temática que visa gerar alguma coisa melhor para a sociedade. Então, você tem um apelo muito forte e, de alguma forma, você acaba incentivando esse talento em tecnologia ou esse talento empreendedor a olhar para a iniciativa pública como uma oportunidade, do tipo assim, pô, será que esse problema aqui que o governo tem não pode virar um negócio? Será que eu não poderia empreender e tentar ajudar de alguma forma a resolver? Então, lá no começo da Xiaoyi, a gente teve, enfim, vários tipos de evento. Então, a gente brinca que fez, acho que todas as temáticas possíveis de hackathon. Mas a gente tinha um hackathon que a gente fez junto com era um projeto de um vereador aqui do município de São Paulo, que era um hackathon, por exemplo, que a gente trabalhava o combate de corrupção e a melhoria e acesso aos dados abertos. Então, a gente fazia esse evento dentro do plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que era algo, assim, muito até simbólico, né? De a Sim, gente está colocando, imersivo também, estamos né? colocando aqui É. o futuro da tecnologia sentado na cadeira que se decide a lei. Então tinha uma questão assim simbólica do evento. Esse projeto chamava Hacking Sampa, onde a gente ali, durante os 2, 3 dias de evento, a gente olhava para tudo que era dado público e a gente via que o pessoal vinha com uma vontade maior, assim, de descobrir coisas, de entender, de solucionar. Então eu falava assim, pô, no dia a dia eu nunca dediquei tempo para olhar para essa questão e a gente colocava o desenvolvedor, o talento em tecnologia de uma forma muito protagonista. Então a gente fez esse projeto aqui no município de São Paulo 3 vezes. Esse projeto do Hackathon virou um projeto de lei de melhorar a qualidade dos dados abertos e depois a gente conseguiu replicar isso em outros municípios. Então, por exemplo, a gente fez uma versão do Hacking Sampa em Campinas, e o projeto de lei que foi protocolado aqui em São Paulo também virou um projeto de lei lá em Campinas. Então isso foi muito legal. Com a Uber, a gente fez 11 hackathons no Brasil e a Uber sempre tinha uma área muito forte de políticas públicas. Então, quando a Uber foi decidir o tema, ele falou assim: eu não quero criar algo para a Uber. Tipo, a Uber tá bem, a gente é uma das empresas mais tecnológicas do mundo. E se a gente olhar para a mobilidade, né? Então, o tema do hackathon não era como melhorar o aplicativo da Uber, era como melhorar a mobilidade nas cidades. E aí a gente teve em muitos dos departamentos de trânsito, então teve muita participação, sempre tinha ali algumas figuras da iniciativa pública no Brasil inteiro participando, e também chegou a virar projeto de lei. Então é uma forma diferente a gente fala do hackathon num contexto de hackear, né? De você propor algo diferente para algo que às vezes a gente não tem tanto acesso no dia a dia. Então, para o gestor público que ele olha assim, eu acho que passa. Tem assim, tem um downside, né? Que você tem que estar preparado ali para abrir essas informações, dados, e às vezes isso gera algum tipo de exposição. Todos os hackathons com iniciativa pública que a gente fez gerou muito PR, imprensa, TV, porque quando a gente fala assim, tô colocando 50 desenvolvedores no plenário da Câmara dos Sim, Vereadores, sim. vai dar um impacto de mídia. Só que é muito positivo, porque eu acho que rejuvenesce de alguma forma a máquina pública, posiciona, então fala assim, pô, o município é tecnológico, o município está pensando aqui em como usar a tecnologia para melhorar. A gente sempre olha para o que é público, às vezes, de uma forma assim, os caras não usam a tecnologia, não estão fazendo, porque a gente não tem acesso, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem aqui na Prodan, ele é de conhecimento, vamos dizer assim, aqui, mas quando a gente vai na população, a população não sabe como é, né? Sim, o E que tá por trás, quando você mostra esse lado tecnológico, mostra sistemas, o quanto vocês estão trabalhando, eu acho que é muito positivo. Então, acho que rejuvenesce o poder público, acho que posiciona, né? É um poder público mais tecnológico. Então,
Por exemplo, essa semana tá tendo uma mega discussão lá dos data centers. Tem várias figuras públicas nossas do Brasil, lá no Vale do Silício, discutindo de como trazer inteligência artificial aqui para o Brasil. Então, tem um movimento legal que eu acho que o Hackathon acaba valorizando. Você acaba transformando isso em algo maior. E tem um impacto do Hackathon que é muito interessante, e a gente percebia isso, que era quando o pessoal que trabalha na iniciativa pública tinha contato com esse pessoal da iniciativa privada, com os empreendedores, com os desenvolvedores, tinha uma troca muito boa. E aí o pessoal voltava, esse projeto ele era anual, e o pessoal voltava assim com um ânimo diferente. Falava assim, cara, você viu que rápido os caras criaram isso, fez esse protótipo. Aquela tecnologia que o cara usou no Hackathon, de repente dá para usar aqui. Então você começa a absorver um pouco do ambiente. Eu acredito muito no poder da ambiência. Quando você tem um ambiente que fala de inovação, que respira inovação, que troca inovação, você acaba impactando as pessoas, né? É muito difícil você não ser impactado pelo ambiente que você frequenta, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então o Hackathon, para mim, ele é muito sobre esse ambiente. Você coloca todo mundo no ambiente ali e confia que o ambiente vai fazer o papel dele. Eu comparo em alguns aspectos uma cidade, né, com uma empresa. Então Perfeito. ela tem que estar também constantemente se reinventando. Total. Né? A empresa ela corre risco de fechar, de diminuir seus lucros, porque ela pode ser, não acompanha a tecnologia, pode ficar para trás. A gente tem vários casos aí que evidenciam bastante isso aí. Uma cidade da mesma forma, né? No sentido de que a mobilidade começa a ser prejudicada, a segurança pública, a forma como o governo se relaciona com o cidadão. Perfeito. Então a cidade tem uma série de mazelas. Aí, a depender da cidade, dói mais o calo em um ponto ou em outro. Dentro desse universo de desafios que a cidade tem, você, pelo que você enxerga, já que você está bem imerso nesse ecossistema de startups, nesse ecossistema de inovação, você acha que está faltando mais aproximação com esse ecossistema para se debater mais esses temas? Ou você tem visto que o problema não tem sido essa aproximação ou a quantidade de eventos que promovem essa aproximação, tem sido mais a continuidade após esses eventos, após essas aproximações? O que você sente que está faltando para que esse ecossistema consiga contribuir melhor com o governo, e como que o governo pode fazer, o que o governo pode fazer para se aproximar mais desse ecossistema e aí a gente ter um ciclo, né, proveitoso? Perfeito. Assim, eu acho que dos últimos 10 anos empreendendo, esses últimos 2, por conta de todo esse avanço de inteligência artificial, talvez são os anos mais interessantes acho que de todas as revoluções tecnológicas que já aconteceu. Então você tem uma oportunidade muito grande agora de testar, usar. Todo dia nasce uma ferramenta nova de IA que eu acho que de alguma forma pode ser usada para muitos fins e dentro do que é público, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca de ganho de produtividade, de eficiência, de dar mais segurança, né, para essas informações, dados. Então eu acho que o momento ele é muito bom. Eu acho que por parte dessa comunidade tecnológica, todo mundo tem interesse de contribuir de alguma forma para a cidade que você vive, para o estado ou para o país, né? Acho que todo dia eu convivo com pessoas que eles entendem que a tecnologia tecnologia, o empreendedorismo, a inovação pode melhorar a vida das pessoas e que deveria ser usado para isso. Por parte do governo, eu acho que falta mais essas ações de fomento, de se aproximar desses ambientes, talvez assim, abrir um pouco mais os espaços públicos. Então, por exemplo, isso que eu falei, né, de fazer um evento dentro de um plenário de uma Câmara Municipal, acho que tem um significado muito forte. A maior parte dos participantes ali que foram, nunca tinha entrado, não sabia como funcionava e visitou, entendeu o que era um gabinete de um vereador, como funciona. Então, acho que isso acaba... Quando você fala no simbolismo, também tem aquele simbolismo da pessoa que está participando da Hackathon, por parte do ecossistema, de começar a olhar com outros olhos também. Isso. Eu acho que tem Nossa, existe esse mundo, existe isso. Eu acho que precisa mostrar um pouco mais, né? A gente tem, eu não sei em números, né? Mas eu sei que a gente tem muitos prédios e muitos espaços físicos
por exemplo, na cidade, que a gente poderia utilizar um pouco mais para esse fim. Eu acho que tem várias iniciativas acontecendo nesse sentido, mas é realmente virar um espaço da população, um espaço do povo. Então, criar mais esses espaços de troca, de criar mais eventos voltados, né, para discussões tecnológicas dentro do ambiente público. Então, eu acho que isso acaba hoje ficando muito na mão da iniciativa privada, e eu acho que a gente tem uma, às vezes, desconexão da iniciativa privada com a iniciativa pública. Então, você vai, por exemplo, eu frequento muitos eventos de tecnologia no geral, no Brasil e no mundo. E você vê uma participação ainda pequena, né? Você vê ali, sempre tem uma, duas pessoas, mas pouquíssimas pessoas ligadas à iniciativa pública dentro desse ambiente. Então, acho que tem que criar uma conexão maior. A mesma coisa com a academia, quando a gente fala das universidades. Então, e que está avançando bastante. 5 anos atrás, quando a gente chegava numa universidade e falava, pô, eu queria fazer aqui na universidade, a gente tinha dificuldade. Tipo assim, mas você quer usar o prédio da universidade para fazer um evento que não é para aluno, né? Então você tinha uma coisa assim, era meio estranho. Hoje não, hoje as universidades já entenderam que isso é importante. A trazer gente interessante para dentro da universidade gera um ambiente que melhora conhecimento. Então isso já mudou. O mercado está mudando. E eu acho que para a iniciativa pública tem um pouco desse desafio. Então, assim, como que a gente dá acesso a tudo? Como que a gente, de repente, abre esses espaços públicos para a população utilizar para discussões tecnológicas? Eu acho que esse é o desafio. Não que isso não esteja acontecendo, mas eu acho que tem uma oportunidade de acontecer mais. Esse trabalho de criar comunidade de tecnologia é um trabalho que demanda muito, não só recurso financeiro, mas demanda muito essa questão de, às vezes você quer fazer um evento e você não tem espaço em São Paulo, né? São Paulo, você tem ali, enfim, você tem inúmeros espaços, mas assim, você tem um número de eventos muito maior do que o número de espaços. Então, se a gente tem esse acesso, começa a utilizar mais, eu acho que isso é muito positivo. E eu acho que tem esse trabalho de alguma forma, assim, posicionar mais a iniciativa pública como inovadora, como tecnológica, como um espaço de troca. Então, criar essa expectativa de que alguém vai vir aqui e vai aprender alguma coisa sobre tecnologia. Eu acho que quando a gente começa a posicionar dessa forma, a coisa começa a acontecer. Rodrigo, quero agradecer, estamos terminando, queria agradecer aí você compartilhar com a gente o seu conhecimento, principalmente prático, que você tem no ecossistema. Aqui na Prodan a gente tem muito esse viés do público, da coisa pública, né, da máquina pública, mas a gente tem procurado cada vez mais se abrir também para essa questão de ecossistema de inovação, de startup. Então é muito legal ter pessoas como você aqui no nosso espaço. Obrigado. E vamos encerrando aqui mais um episódio. Você quer deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Acho que só agradecimento pelo convite, me colocar à disposição, né? Assim, gosto muito de falar, né, de tecnologia, inovação, empreendedorismo, são temas que estão ali no meu dia a dia. Eu acordo e durmo falando sobre isso, então quem assistir aqui, quiser aprofundar, falar um pouco mais, interagir, estou super à disposição e contem comigo, vamos criar mais coisas. Acho que a gente tem espaço aí para fazer muita coisa legal. Legal. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. tchau.